Olá meninos, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia e nessa quinzena, na disciplina de língua portuguesa, iremos dar continuidade ao classicismo e iremos trabalhar aí sobre o autor Luís de Camões. Vamos lá? Luís de Camões, ele foi um poeta e soldado português considerado o maior escritor do período do classicismo. Além disso, ele é apontado como um dos maiores representantes da literatura mundial. Autor do poeta épico Os Lusíadas, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Filho de Simão Vaz e Ana Sá, Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa por volta de 1524. Provavelmente teve uma boa e sólida educação, na qual aprendeu sobre história, línguas e literatura. Ainda jovem, ele interessou-se pela literatura, iniciando sua carreira literária como um poeta lírico na corte de João III. Muitos historiadores dizem que nesse período Camões teve uma vida muito boêmia. Na altura também passou por uma desilusão amorosa, momento em que decidiu tornar-se um soldado. Assim ele ingressou ao exército da coroa portuguesa em 1547 e no mesmo ano ele embarcou como soldado para a África e foi ali que Camões perdeu o seu olho direito. Estudos apontam que ele foi preso tanto em Portugal como no Oriente. Foi durante uma dessas prisões que ele escreveu sua obra mais conhecida, a obra Os Lusíadas. Esse poema, que foi publicado em 1572, celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. Destacam-se conquistas ultramarinas, as viagens por mares desconhecidos, a descoberta de novas terras, o encontro com povos e costumes diferentes. Por isso é tão importante para a história, para a nossa história, esse poema aí de Luís de Camões, Os Lusíadas. Então, assim, o assunto central é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Camões faz como navegador uma espécie de coletividade lusitana. Ele exaltou a glória das novas conquistas e as proezas dos navegadores portugueses. Isso permitiu, no caso, comparar os feitos de portugueses com as façanhas das lendas heróicas que nós temos visto aí no trovadorismo, também como no humanismo, Os poemas no caso no trovadorismo, de Homero, Odisseia e Ilíada, E também o de Virgílio, de Eneida, que são poemas amorosos e épicos daquela época. Então, Camões ele usou os modelos clássicos para cantar os acontecimentos do seu tempo, que ao contrário dos antigos eram reais e não fictícios. Camões fez algumas entidades mitológicas participarem da ação, para ficar interessante. Assim, ele coube a Vênus o papel de protetora dos portugueses. Ela defende o deus Baco, que quer destruir a frota de Vasco da Gama, tornando aí bem interessante esse poema Os Lusíadas, certo? Então, vocês irão aí no caso tá o roteiro, de vocês, que vocês receberam, com a atividade proposta para essa quinzena. Então, vou assistir esse vídeo, que eu vou estar falando um pouquinho sobre Camões, Acabei de falar um pouco sobre ele. Porém, no livro de vocês tem aí, na página 80 até 82, falando sobre Camões. Então, façam a leitura, Vou até mostrar para vocês. E na 83 aqui é a atividade. Na atividade, vocês vão fazer uma análise aí da leitura do soneto Tanto de Meu Estado Me Acho Incerto e responder as questões de 1 a 4, tá? Bem, aí está o livro de vocês, a página 80, começa falando sobre o classicismo em Portugal. Fala de Francisco Sá de Miranda e no outro lado já começa a falar sobre Camões. Então começa aí a fazer a leitura onde tem o classicismo em Portugal para entender melhor onde Camões vai entrar, Tá falando aí sobre os Lusíadas, a reinvenção da época da história de Portugal, a estrutura dos Lusíadas, Na próxima página 81 tem a continuação,
fala aí sobre a poesia lírica camoniana, né? O estilo da poesia de Camões, né? Como é que ela é feita. Tem aí sonetos do Absoluto da Medida Nova, que são sonetos feitos por ele, né? A parte aí estrutural dos sonetos de Camões. E na 83, né? Tem a continuação e tem texto para análise, que é justamente a atividade que vocês irão fazer para essa quinzena no Clube de Leitura de Língua Portuguesa. Então, vamos ler esse texto aí, análise para o texto, tanto do Meu Estado Me Acho Incerto, tá vendo? Ó? É um soneto pequeno de Luís Vaz de Camões, e responder as 4 questões, tá bom? Então, bons estudos, façam a leitura primeiro sobre o Camões no livro de vocês, antes de fazer a atividade. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Bons estudos a todos.